Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Botafogo. Botafogo que é líder do Campeonato Brasileiro e tem se mostrado muito consistente no Campeonato Brasileiro. A equipe vem embalada, Tiquinho Soares, também o artilheiro da equipe do Botafogo, vive um grande momento com a camisa do Botafogo, galera. E vamos acompanhar as últimas informações do Botafogo aqui no canal do F360 do ESPN, galera. Vou deixar o link na descrição também, Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Volantes, aí protegem melhor a zaga. Então deixam um tiquinho mais avançado lá sozinho, trazem os homens de lado, fazem um bloqueio de 5 no meio de campo para dificultar a transição do time adversário da defesa para o ataque. Então é um time que sabe se moldar ao momento do jogo. Está muito bem desenhado o trabalho do Luiz Castro. Começou o ano com muitas dúvidas. Mas porque ele considerava que era apenas uma pré-temporada, ele podia considerar isso e está jogando melhor. O Botafogo não estava jogando bem, mas deu um clique quando começou o Campeonato Brasileiro. Aí realmente entrou em grande fase e tem jogado muito bem desde então. E uma coisa importante, fundamental, as últimas rodadas foram de verdadeira maratona para quase todos os times do Campeonato Brasileiro, porque estavam jogando 3 competições sem descanso, inclusive o Botafogo, embora tenha sido eliminado da Copa do Brasil, jogou, né? Vai ficar fora nas próximas rodadas. E o Botafogo conseguiu chegar no último jogo inteiro. Mesmo viajando para disputar a Copa Sul-Americana, foi a Quito, jogou em Quito, jogo duro, difícil, voltou, e a gente vendo o último jogo do Botafogo, era um time com o mesmo padrão de intensidade, de velocidade, que ele vinha mostrando ao longo do tempo. Porque a maioria das equipes, para mim as exceções são Palmeiras e Botafogo, não à toa são os 2 primeiros, a maioria oscilou muito nesse período. O Botafogo e o Palmeiras conseguiram manter uma pegada e eu acho que a base física feita durante a pré-temporada ajudou muito o Botafogo nisso. Eu acho que a gente fala do trabalho do Luiz Castro, o quanto é importante uma continuidade de trabalho, de uma filosofia, da assimilação. Passa muito também porque ele não tem... ele tem material para trabalhar. Os jogadores podem não ser aqueles jogadores que você coloca na primeira prateleira de futebol brasileiro, ou não colocava, né, com os nomes só propriamente dito ali listados num papel, mas o Luiz Castro tem um time equilibrado. Um time equilibrado, onde ele consegue construir uma linha de defesa que dá segurança a ele consegue construir um meio de campo que dá a ele as características que ele precisa para um jogo, se ele precisar abrir um pouco mais o jogo ou se ele precisar compactar um pouco mais o jogo. E ele conta hoje com o Tiquinho Soares em grande momento. Passa pela questão física que o Eugênio citou, é um time que dificilmente a gente vê oscilar em questão de intensidade, de proposta de jogo, é difícil. Então, mostra que a importância, mais uma vez, a importância de continuidade no trabalho, na filosofia, na entrega. Porque os jogadores assimilaram já desde a temporada passada. Entenderam e vieram construindo esse processo para que hoje estivessem entregando o que estão entregando. Temos uma tela com números de Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo, artilheiro do Brasileirão também. Do Brasileirão. Um monstro, está fazendo gol que nem água. Tem nada de Cano, de Luiz Soares, de Rony. Mezenga. Marcos Leonardo, Roger Guedes, Caleri. Tem a galera passando fome aí desses que você citou, Soares. É Tiquinho Soares, amigo. Olha aí os números dele. 8 gols. Tiquinho Soares é fogo. É fogo. Gostei. 8 gols, 3 assistências, 3 vitórias garantidas com o gol dele, ou gols dele. 34 chutes. Bola de prata é o primeiro, com a média de 6,16 pontos. E aí ali embaixo está destacando gols que deram a vantagem mínima no placar. Gols marcados por Tiquinho Soares em 9 jogos. 8 gols. E quando a fase é boa, até quando ele perde, ele pega o rebote e faz, que é no caso de pênalti. De pênalti no último jogo. E a gente sempre gosta daquela análise bonita na tela do capitão Eugênio Leal, ou o Olho Leal, conosco nesta terça-feira, aqui no nosso F360, Eugênio. Olha, Bel, Tiquinho Soares, 8 gols no Brasileiro, a gente vai colocar aqui os 4 que não foram em situação de pênalti. E o que tem em comum esses gols? Posicionamento de Tiquinho Soares na área, né? Leitura de espaços, compreensão do que a jogada vai proporcionar a ele e precisão nas finalizações. Esse lance aqui foi agora nesse último jogo com o Fortaleza, né?
A gente está vendo ali o Botafogo construído com o Júnior Santos. Chega, né, o Marlon Freitas. E aqui, quando há o desvio, a bola levantada na área, há o desvio aqui. Foi o Eduardo que brigou por essa bola. E onde está o Tiquinho? Lá atrás de todo mundo. E tá como? Livre, leve e solto. Só esperando a bola chegar. Isso é posicionamento. É estar no lugar certo, na hora certa. Ele sabe se posicionar para receber essa bola. Segundo pau. E olha a tranquilidade. É um tapinha. É um tapinha para finalizar. Mas nem sempre é lá atrás, tá? Ele fez gol também já assim em Copa do Brasil. Aqui é escanteio. Vou de novo apontar o seguinte. Tiquinho Soares, o homem de área. Tem jogador de bola? Esse é o homem de área. Perceba aqui. Vem o escanteio. Vem a cabeçada, que não é dele. Não é dele. Subiu lá o Cuesta. Onde está o Tiquinho Soares? Atento ao lance. Participou aqui, né? Dessa disputa no segundo momento. A bola sobrou. Sobrou na área. Quem está lá? Ele. Tiquinho Soares. Percepção do que está acontecendo no lance. Faro de gol, diriam os antigos. Lembra disso? Oportunismo, diriam outros. Perfume que a bola gosta. Fume que a bola gosta. Aqui, jogo com o Flamengo. Jogada construída pelo Tietchan lá na ponta, não é isso? Perceba que o Tiquinho Soares está aqui. A linha de defesa do Flamengo vai afundar, vai chegar para o fundo e ele não vai afundar junto. Ele vai se manter aqui atrás. Quando o Tietchan faz o toque para trás, olha só. A defesa está toda lá. Onde está o centroavante? Na marca do pênalti, livre de marcação. Compreensão dos movimentos da área, leitura de espaço, leitura da defesa. Finalização tranquila e precisa. Não precisa encher o pé, não. Não precisa dar aquela bomba, não. É só colocar a bola na casinha. Aqui já é diferente. Aqui já é o centroavante. A bola vem alta, ele vai correr, se antecipar e desviar de cabeça. Tá ele aqui, tá? No meio do bolo dos jogadores do São Paulo. O Viola não gostou dessa menção aí, não. Viu? Ó, essa última aí, o Viola ficou correu, chateado. desvia de cabeça para fazer o Sozinho. gol. Gols, todos eles de camisa 9 típico. E você falou que não precisa dar bomba, né? Que ele só deu um tapa ali. E eu me lembrei do meu pai que jogou no Santos com Pelé. Jogava alguma coisa, hein? Jogou. Meu pai me disse que o Coutinho nunca deu uma bomba, segundo meu pai. Ou raramente dava. Olhava onde estava o goleiro e dava o tapa. Mais ou menos o que a gente está vendo aí na tela com o Tiquinho Soares. Ah, você está comparando o Tiquinho com o Coutinho? Não estou o Abel comparando. tem dessas, viu? Não estou comparando o Tiquinho com o Coutinho. Só estou dizendo que é bom quando o centroavante olha o goleiro e não precisa dar uma bomba. Coloca de vez em quando. É a referência, né? A gente fala isso muito do Soares, do fator Soares, o quanto ele utiliza a inteligência dele de ocupação de espaço em campo para sair em vantagem do marcador. O Tiquinho faz isso muito bem também. Tem uma O Tiquinho pergunta. tem 8 gols e 3 assistências no campeonato. É o jogador com o maior número de participações em gols na competição. Não só faz o gol, como também serve os companheiros. Em 10 rodadas, sendo que ele participou de 9. Ficou suspenso. 9 jogos, ele tem 11 participações. É sensacional, né? Agora, destacamos Tiquinho, falamos de outros nomes desse Botafogo. Agora, nesse meio do ano, com essa janela, tem muito time se reforçando. É normal, acontece sempre. Flamengo tem gente chegando. Tem. Internacional, ontem mesmo anunciou o Ener Valencia, o Arangues tentando se recuperar para jogar. E o Corinthians com o Matias Rojas e outros times. O Palmeiras já chegaram jogadores no primeiro semestre, como o Richard Rios, Arthur. etc. Arthur, que chegou e encaixou perfeitamente. O Botafogo, para brigar com esses times que vem babando atrás. O Palmeiras vem babando, o Flamengo também. Será? A gente viu uma imagem ali do Luiz Castro com os jogadores e ali atrás estava o John Textor dentro de campo num treinamento. O John Textor vai ter que pôr a mão no bolso, Prats? Você acha que falta, de repente, uma cereja do bolo para esse Botafogo? A gente estava falando da era dos pontos corridos, podemos lembrar de vários times. Falamos do Cruzeiro, tinha um timaço, tinha o Alex que brilhava. O Corinthians 2005 tinha o Carlitos Teves. O Palmeiras, ano passado, tinha o Scarpa, que foi o melhor do Brasileirão. Tinha o Veiga, tinha o Rony. Sempre tem um cara. Mesmo quando o Botafogo não foi campeão, era o Botafogo que a gente lembra do Seedorf. Pode ser o Botafogo campeão do Tiquinho Soares. Pode. Mas precisa de mais? Abel, me parece que as carências do Botafogo hoje passam muito pelas laterais. O Marçal é um jogador que é muito experiente, conhece muito a posição, mas dá a impressão que talvez com a sequência de jogos ele não consiga jogar todas, o que é natural.
O Hugo tem feito bons jogos, o torcedor do Botafogo... Ninguém consegue jogar Exato. todas. O torcedor do Botafogo não suportava o Hugo ano passado, quando a história era outra, né? O time não estava tão bem como está agora. Mas o Hugo fez bons jogos. Agora, tenho dúvida em relação à sequência, depois com o brasileiro também ficando mais... chegando a uma parte derradeira, enfim, com as Copas também, no caso da Sul-Americana para o Botafogo. Sim. E a lateral direita, o Rafael, para mim, é uma decepção. O Rafael é um botafoguense, ele volta ao Botafogo com um status até acima do que ele talvez já tenha jogado na carreira, mas com uma carreira muito bem feita na Europa. E o Rafael, quando o Luiz Castro coloca como titular ou coloca para jogar, geralmente tem que tirar, porque ele fica muito no fio da meada para ser expulso. É muito amarelo no começo que ele fica ali. Ou ele vai ser expulso, ou ele vai dar uma entrada que ele pode, talvez, o VAR sugerir para ser expulso. E o Di Plácio é um lateral correto. Não é nada brilhante como lateral direito. Não compromete defensivamente, mas não é um lateral de muito apoio, de muita força no ataque. Então, assim, pensando em grupo, qualidade de grupo do Botafogo é inferior à do Flamengo, à do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Esses 3 times têm grupos de jogadores melhores que os jogadores do Botafogo. O Botafogo está muito bem, mas pensando em contratação, acho que as laterais mereciam um olhar diferente. E eu acho que para a reserva da zaga também. A zaga é excelente. Mas quando substitui todo mundo... muito, né? O Cuesta jogando muito, só que não dá para jogar todas. Em alguns momentos eu preciso ter, e acho que a reposição não está no mesmo nível para a defesa. E é claro, pensando no resto do time, se você pode qualificar, sempre você pode melhorar um elenco. Sempre você pode. Agora, é preciso ter o cuidado de não trazer um jogador que quebre o ritmo da equipe. Porque às vezes o jogador vem muito grande, mas às vezes já em final de carreira, já sem aquela intensidade. Vidal, por exemplo. Sem aquele ritmo. Aí chega grandão e acha Aí chega assim, eu sou o dono do time, eu sou o cara mais famoso do time. E não consegue entrar no ritmo dos demais. Isso pode atrapalhar, causar um retrocesso na evolução da equipe. Então, quem chegar, você pode trazer um grande nome, deve trazer um grande nome, mas o cara que venha com a cabeça para eu vou... que chegue para somar, não para retardar a evolução da equipe. E uma coisa importante é não perder também, né? A janela de transferência está causando uma dor de cabeça de uma galera aí falando, será que teremos saídas de jogadores? Porque a gente está falando de um Botafogo que tem um time equilibrado e que varia algumas peças, mas tem deficiência, como o Eugênio falou, principalmente defensiva. Se precisar trocar, é importante o time não abrir mão de algumas peças. A gente sabe que a Europa vem firme para tentar tirar alguns jogadores já nessa janela. Acho que a grande vantagem do Botafogo, claro que tem um ou outro jogador assim, em posições, situações diferentes. Mas as referências do time, quase todas, já fizeram esse movimento de Europa e voltaram. Sim. Tiquinho já fez isso, Eduardo já fez isso, Vitor Sá já fez isso. Tietê não acho que seja o caso pelo andamento da carreira, pela idade que ele já tem. Talvez o Júnior Santos, mas aí no Júnior Santos eu acho que não vai ter mercado para a Europa. De repente ele pode ir para um mercado secundário de Europa ou Oriente Médio e tal. Mas acho que a maioria já teve essa experiência de bater e voltar. Talvez o Adrielson tenha ainda idade para buscar uma carreira fora do país, né, que seja um pouco mais duradoura. De resto, é um time assentado. Né? O de Plácido. Marçal já foi, já voltou, o Jefinho já foi embora. Então, assim, dos principais jogadores, o Botafogo, ele olha assim, não são jogadores com o mercado europeu. A questão é o que o Textor está pensando. Porque ele, essa semana, deu uma declaração irritado com o andamento da Liga, da Libra. Sim. Porque ele acha que está muito lento, que as pessoas ficam trazendo questões menores e não andam com a situação. Disse que não vai ficar, né? Disse que vai vender os jogos do Botafogo separadamente, porque ele não consegue equilibrar as finanças. Então, ele está com um déficit de 50 milhões por ano. Para ele, isso não é brincadeira. Para ele, é negócio. Ele não comprou o Botafogo para fazer doações ao Botafogo. Ele comprou para fazer do Botafogo um bom negócio. Então, ele vai ficar tirando dinheiro. Ele veio fazer uma boa ação, né? Botando dinheiro, sem saber o retorno, quando é que vai vir, né? Como é que ele vai ganhar dinheiro aqui? Vai só gastar? Então, eu acho que, de repente, essa janela vai dizer um pouco do que ele tem de pretensões. Vou vender alguém, ou vou reforçar o time, ou vou manter mais ou menos o que está ali. É uma questão para a gente ver no futuro. É claro que esse time, tendo resultados, ele, até pelos resultados, alguma coisa de dinheiro ele gera.
se ganhar uma competição, no mais caso, avança. o Libertadores não está jogando, mas uma Sul-Americana, se tiver uma boa classificação, for campeão brasileiro, é líder atual, ele tem um prêmio ali na frente, mas acho que ainda é pouco para o nível de investimento já feito no clube. Hashtag F360BR com a participação da galera. Nesta terça-feira. Cadê? Queremos. A Natália gosta. Eu adoro. E o Igor Brunelli é amigo do Prats. E galera, o Botafogo, né, vai fazer um investimento pesado em um novo centro de treinamentos, né, o valor aí estimado do investimento do Botafogo com o Lyon, né, que faz parte aí do mesmo grupo que comanda a SAF do Botafogo, é 150 milhões aí no espaço, né, que a equipe do Botafogo vai colocar aí o CT, né? Lembrando, a estimativa é que tem aí quase 19 campos aí de treinamentos para os jogadores de base, né? De todas as divisões do Botafogo. É um investimento muito alto que eu acredito que vai fazer o Botafogo crescer muito na parte do futebol, né? São 19 campos, é muita coisa, né? O Botafogo com esse investimento terá o melhor centro de treinamento do futebol brasileiro. É muito dinheiro investido e o Botafogo é uma equipe muito grande, né? Precisava desse investimento, né? Não é só jogador, não tem que investir só em trazer jogadores caros, tem que investir também em estrutura, né? Tem que ter estrutura, tem que ter academia, tem que ter lugar para fisioterapia, tem que ter tudo, tem que ter piscina, toda a equipe tem que ter essa estrutura. Na Europa já tem isso há muitos anos e aqui no Brasil agora que as equipes estão começando a se movimentar para poder tentar fazer alguma coisa de diferente, né? E o Botafogo, por ter uma SAF da Europa, é um grupo gigante que comanda muitos clubes, eles já estão pensando lá na frente, entendeu? Eles sabem que construindo o CT e conseguindo revelar grandes jogadores, é muito dinheiro que eles vão lucrar. Então esse deve ser o investimento inicial aí no centro de treinamento do Botafogo, né? Ainda vendo o projeto, mas a estimativa é que gastam em torno aí de 150 milhões, né? Eu não sei em quanto tempo, ainda não foi anunciado ainda tempo ainda que vai ficar pronto, né? Provavelmente para fazer um CT assim deve demorar 2 anos por aí, ou até mais para poder ficar pronto, né? Mas o importante é que o Botafogo se movimente e consiga fazer um novo centro de treinamento, galera. E coloca nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando do novo investimento da SAF do Botafogo em estrutura em novo centro de treinamento.